Chegou a hora de tomar nosso café desta manhã? Hoje vamos fazer isso conversando sobre eleições. Recentemente, vários vídeos circularam na internet mostrando empregadores ameaçando e coagindo funcionários a votarem em determinado candidato. Esse tipo de comportamento configura crime de assédio eleitoral. Eu vou conversar mais sobre esse assunto agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Alessandro Paixão, que está aqui no nosso estúdio. Vai bater um papo com a gente, como acontece em toda quinta-feira até a eleição, né? Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia. Professor, essa tipificação de crime já existia ou é algo novo? O empregador ali querer obrigar, ameaçar e punir aquele funcionário que não tem o mesmo pensamento político que ele? Bom, já é previsto no Código Eleitoral, no artigo 301, 299, 297. Então, esse é um tipo penal especial previsto no Código Eleitoral. Agora, nós temos que tentar entender bem o alcance dessa tipificação. O empregado, na relação de emprego, ele não pode sofrer esse tipo de coação sob pena do empregador estar cometendo crime e ferindo, assim, princípios constitucionais, né? Como a livre manifestação, o direito ao voto de forma livre e consciente. Então, são questões de ordem constitucional e eleitoral que o empregador estaria, sim, infringindo. Usar, né, o poder econômico para essa finalidade é um crime trabalhista e um crime eleitoral ou não? Se enquadra apenas na questão do crime eleitoral mesmo? É um crime eleitoral, né, previsto no Código Eleitoral e é uma infração administrativa, é uma infração trabalhista. E esse crime eleitoral pode levar aí a pena de reclusão de até 4 anos. Então, é um tipo que tem uma pena relativamente pesada, né? Então, o empregador tem que tomar muito cuidado, pois a manifestação de pensamento, a manifestação política do seu empregado é livre, mas da mesma forma que a relação de emprego por parte do empregador não é absoluta, essa manifestação por parte do empregado também não é absoluta. O empregado também tem que tomar alguns cuidados, não é? Por exemplo, a manifestação política não pode vincular a empresa que ele trabalha, né? Por exemplo, fazer manifestação usando o uniforme da empresa, né? Então, o funcionário pode ser punido por isso? Também pode, também pode. Tanto o empregador quanto o empregado tem que usar aí do bom senso, dos limites, né? Para que não venha infringir não só o Código Eleitoral, mas também as ordenações seletistas. É uma questão ética também, né, professor? Cada pessoa tem que ter seu direito ali de exercer a sua cidadania da forma que acha mais adequada. Quem faz a fiscalização desse tipo de atitude? Bem, nós temos vários órgãos de controle, né? Primeiro, o Ministério Público do Trabalho. Ele é o grande responsável por esse tema. A partir do momento que o empregado sofre esse tipo de assédio, ele pode e deve levar ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho. Além do Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, as procuradorias regionais, bem como, né, a própria denúncia no aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. Então, ameaçar o funcionário é crime e oferecer benefício, fazer o contrário, oferecer um bônus no salário, isso também pode ser tipificado como crime ou não? Da mesma forma, nós estamos falando de um crime eleitoral. Não só fazer o assédio de forma violenta, buscando aí penalidades, ameaçando com penalidades, né, como a gente viu na última semana em especial, mas também benefícios. Independentemente da conclusão ser favorável ou não ao candidato do empregador. Fica mais ou menos como uma compra de voto. Exatamente. Então, não depende do resultado favorável ao candidato do empregador que está promovendo esse tipo de ação, mas só pelo fato, né, de oferecer benefícios ou praticar o assédio eleitoral, nós já temos aí a tipificação criminal eleitoral, bem como a infração trabalhista.
Tá explicado, professor. Um empresário, vamos dar um exemplo aqui, né? Um empresário do município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, fez a proposta para outros empresários de impedir os mais humildes de votar, pegando o título de eleitor e os documentos com fotos dessas pessoas em troca de dinheiro. Essa atitude configura quais crimes? Obviamente, não é certo, né? O cara pegar ali os documentos, o título de eleitor e os documentos com foto para impedir aquela pessoa de votar. Isso também é crime? Se enquadra nessa lista aí que o senhor já trouxe? Enquadra sim, é assédio da mesma forma, tá? E além dos artigos 297, 299 e 301 do Código Eleitoral, a gente pode colocar aqui também o artigo 235 do Código Eleitoral para tipificar essa conduta. A gente tem que lembrar também que algo é muito praticado no Brasil, está relacionado ao assédio eleitoral e muito pouco se discute, que é o assédio ao agente público. Quem é o agente público assediado durante esse período de eleições? O contratado temporariamente, o comissionado, né? Além da relação trabalhista das empresas privadas, nós temos também muito assédio eleitoral que ocorre dentro do próprio Estado, dentro da própria administração pública. Isso também é crime. Né? É muito comum, né? É muito comum, infelizmente. Aqueles que estão no poder pressionando ali aqueles agentes públicos que são contratados, né, que não têm um vínculo efetivo, permanente com o Estado, ou que possuem um vínculo de comissão, comissionados, a votarem em determinado candidato. Isso é muito grave e o reflexo é muito maior. Por quê? Porque a massa, o contingente aí de pessoas envolvidas é muito maior. Então, infelizmente, essa prática dentro do Estado brasileiro é algo comum. Aqui próximo a Goiânia, nós tivemos uma cidade onde o chefe do executivo determinou, né, através de ações, que os seus comissionados e os seus contratados ali, credenciados, que é muito comum no âmbito municipal, credenciar pessoas da saúde para executar tarefas que deveriam ser executadas por concursados, né? E isso serve como moeda de troca, como ferramenta de indução no momento da eleição. Então, esse chefe do executivo, ele, de forma muito clara, assediou esses agentes públicos, né? A gente fala muito no popular, né? O funcionário público, essa terminologia ela está um pouco desatualizada, mas que todos em casa possam entender. O funcionário público que votasse em determinados candidatos de sua preferência. Isso também é um assédio eleitoral. Se faz aí outra discussão, né? A importância dos profissionais concursados, né? E um dos motivos é que a gente não tem tantos concursos, porque assim os agentes políticos têm mais poder, né, sobre as pessoas, aqueles comissionados, como o senhor mencionou. Então fica claro, né? Coagir para conseguir não voto, mas a abstenção de quem quer votar contra o que pensa quem tem mais poder é irregular. Não podemos normalizar esse tipo de atitude. De que maneira isso pode ser combatido, professor? Com informação e com denúncia. Informação e denúncia. Você que tem conhecimento da prática desse ilícito, desse crime eleitoral, leve ao conhecimento das autoridades. Isso é primordial. Que chegue ao conhecimento das autoridades, né? Que realmente o poder público tome conhecimento, os órgãos de controle tomem conhecimento para poder combater essa atitude. Quando essas atitudes vêm de agentes públicos, tem ali o risco daquela pessoa, por exemplo, perder o mandato, perder o direito ali a concorrer a essa eleição. A Justiça Eleitoral também pode punir esse candidato que muitas vezes já tem o poder, né, tenta a reeleição e age dessa maneira aí para coagir as pessoas? Tem sim. Se configuraria o abuso de poder econômico, o abuso de poder político, né, nesses casos. Uma empresa lá do Rio Grande do Sul, são muitas, né, as denúncias, o Ministério Público do Trabalho ainda recebeu denúncias de que uma empresa do Rio Grande do Sul chamada Stara
afirmou a fornecedores que vai reduzir o orçamento caso Lula seja eleito. Quais pontos do Código Eleitoral estão sendo infringidos nesse caso? Aí não é com o funcionário, mas com os fornecedores. Também tem um jogo de poder econômico ali. O assédio eleitoral, ele tem suas espécies, né? Então, o assédio eleitoral laboral é espécie do gênero assédio eleitoral. Então, quando eu estou atacando o meu empregado, eu estou de frente para um assédio eleitoral laboral entre empregado e empregador. Nesse caso específico, também é assédio eleitoral. Também é assédio eleitoral, só que aí não envolve o empregado. Sempre que eu tenho a atuação de qualquer pessoa, seja física ou jurídica, tentando conduzir de forma agressiva, de forma violenta ou com promessas, né? O voto de uma outra pessoa, nós estamos de frente para o artigo 301, 299, 297 do Código Eleitoral. É assédio moral, é assédio eleitoral, perdão. As pessoas entendem muito quando a gente fala sobre penas, né? Sobre a punição. Qual é a punição, então, para quem comete corrupção eleitoral? Essa corrupção, esse tipo de assédio? Esse tipo de assédio até 4 anos. A pena, ela não é uma pena objetiva, no sentido de, toda pessoa que cometer esse ilícito terá a pena de 4 anos de reclusão. É até 4 anos de reclusão. Por quê? Porque quando o juiz ele está fazendo o cálculo da pena, são vários os requisitos que ele tem que analisar. Por exemplo, a gravidade, né? Qual foi o impacto desse ilícito, se a pessoa que praticou o ilícito, ela vem praticando de forma reiterada, se ela é ou não primária. Então, são vários os pontos que ele vai analisar para calcular e aplicar a pena. Então, a pena máxima prevista no 301 é de 4 anos de reclusão. Professor, a gente quando começa a falar e pesquisar sobre esses casos, fica nítido que na maioria dos casos são empresas ligadas ao agro. Na sua avaliação, existe alguma justificativa? Talvez a força de trabalho ser uma força mais vulnerável, alguém assim que depende mais daquele trabalho ali? Tem como a gente entender por que as empresas, os donos ali de terras também, o pessoal do agro, eles cometem mais esse tipo de infração? Por qual motivo? Eu vou ter que discordar dessa informação. Na verdade, esse tipo de ilícito, ele é cometido tanto no setor privado de forma ampla, quanto no setor público, como a gente acabou de dizer aqui. Na verdade, ele tem muito mais ocorrência no próprio setor público. Isso, mas desse ano a gente destaca... As informações que a gente teve nessas últimas semanas envolve mais o pessoal do agro, né? Então, a gente não pode aqui pegar as informações do último mês, vamos colocar assim, para incutir que quem pratica mais esse ilícito é o pessoal do agro, né? Na verdade, é também. Né? E, infelizmente, os últimos acontecimentos estão ligados ao pessoal do agro. Pois é, a gente sabe que acontece há muito tempo e com uma força muito grande na área pública, né? Mas o que eu disse é que a gente percebe que tem repercutido muito esses casos ligados ao agro, né? Pessoal, isso acontece muito aqui no Centro-Oeste também e na região norte do país. O empresário, nesse caso, é punido por cometer crimes trabalhistas ou eleitorais. Já falamos sobre isso. Ele pode, de alguma maneira, ser punido também de forma administrativa, ali, como o senhor mencionou, né? De que maneira o funcionário ele pode ir à Justiça do Trabalho, por exemplo? Além de procurar o próprio judiciário, né, através do Ministério Público do Trabalho, ou o próprio judiciário, ou através do aplicativo Pardal, nós temos também as penalidades administrativas que podem ser aplicadas a esse empregador, né? Por denúncia diretamente ao Ministério do Trabalho, à Delegacia Regional do Trabalho. Então, você, empregado, se dirige até a Delegacia Regional do Trabalho, mais próxima, e também pode apresentar essas denúncias. Tá certo, professor. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Ótimos esclarecimentos importantes para quem está nos assistindo agora. Pode ser, inclusive, vítima, né, desse tipo de assédio. Em alguns casos, a gente até acaba normalizando, porque é tão comum que a gente acaba não levando tão a sério e dando a real importância para esses casos de assédio eleitoral. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo aqui.
A gente sempre conversa sobre esses aspectos que envolvem a política, lembrando, segundo turno das eleições no dia 30 de outubro. Até lá, a gente ainda traz o senhor mais vezes aqui no nosso programa. Obrigado, viu? Eu que agradeço.